5 ETFs de retorno total, ou seja, que não pagam dividendos, para você dar uma estudada em cada classe de ativo. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. O primeiro ETF aqui é o SPXI11, ETF do Itaú, que faz aqui a exposição ao S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O S&P 500 é considerado um índice neutro, um índice amplo, praticamente global, tá? Não exatamente, mas praticamente uma exposição aí indireta global. E tem vários ETFs aqui do Brasil que fazem exposição a esse índice. Um deles é o SPXI11, tem também o IVVB11, tem também o SPXB11, dentre vários outros. Mas estou trazendo aqui o exemplo do SPXI11, que tem aqui várias qualidades, como por exemplo um patrimônio líquido considerável, um bom volume e assim por diante. Bom, e já aproveita aí para mim e comenta qual o seu ETF favorito de retorno total, ou seja, que reinveste os dividendos que você mais gosta de investir ou que mais facilita para você montar sua carteira. O segundo ETF da lista é o BOVX11, justamente aqui um índice para expor você ao mercado de ações brasileiro, famoso Ibovespa. O BOVX11 é da XP, ele também tem vários concorrentes como o BOVA11, o BOVVV11, dentre tantos outros, mas basicamente aqui ele é um ETF para expor você justamente às ações brasileiras. Lembra que o SPXI estava te expondo às ações americanas, o mercado de ações de empresas lá dos Estados Unidos. Já o BOVX11, ele está te expondo às ações brasileiras. Então notem como eles têm uma classe parecida, que são ações, mas eles têm um país diferente. Ou seja, são duas coisas totalmente diferentes. Um deles você está comprando ações dos Estados Unidos, outro você está comprando ações do Brasil. E o BOVX11 tem algumas pequenas vantagens aqui, uma taxa de administração zerada até um determinado patrimônio líquido. Você não precisa necessariamente investir por conta disso. O importante mesmo é comparar essa opção com tantas outras que a gente tem no mercado brasileiro, caso isso te interesse. Para quem investe no BOVX11 ou então simplesmente no Ibovespa, vale sempre aquele comentário. Você está investindo aí em mais ou menos 80, 90 empresas do Brasil. Então você vai estar se expondo principalmente ao real, exposto à nossa taxa de juros, ao nosso governo, à nossa economia e à nossa inflação. Então, claro que a gente conhece um pouquinho mais do cenário nacional. Se você é brasileiro, você provavelmente acompanha as coisas daqui, mas é importante você não ficar apenas naquele viés de casa, né? A gente chama isso de home bias. É quando você só olha para os ativos de dentro de casa, só olha para os ativos nacionais e esquece que o mundo muitas vezes é grande e tem muita opção de investimento também. E claro, a grande sacada dos ETFs é que eles te possibilitam investimentos em classes de ativos. O ETF é só um veículo. Tem ETF que é bom, tem ETF que é ruim, tem ETF que é caro, que é barato e que tem ETF que tem classes que não vão se aplicar a você. Novamente, a gente está olhando aqui um deles com uma classe de ações brasileira, a gente olhou as classes de ações americanas e também, por exemplo, existem ETFs de renda fixa, como o IMBB11, que é o terceiro aqui dessa lista. Estou trazendo aqui de gestoras diferentes, né? Vocês já perceberam. Então, assim como as ações americanas, as ações brasileiras, a própria renda fixa brasileira também é possível aí de você fazer uma exposição a ela através de um ETF. Trazendo aqui o exemplo do IMBB11, mas também tem o IMAB11 e várias outras opções, se não me engano, do BTG também. A ideia aqui desse ETF é te expor à renda fixa brasileira, indexada especificamente àqueles títulos públicos do governo mesmo, dos IPCA+. Então ele está seguindo aqui aquele famoso índice IMAB, que é justamente o somatório médio ali de todos os títulos públicos que são indexados à inflação, aqueles IPCA+. Então eles pegam todos eles, fazem uma média, tem uma cesta de ativos e aí tem um índice que, né, que aquele somatório gera. Esse índice basicamente é o que você consegue comprar através desse ETF ou de outros, como eu já comentei, de outras gestoras. Então você novamente aqui tem um ETF de retorno total. Por quê? Em todos eles, você não tem o recebimento de dividendos, você tem o reinvestimento dos dividendos ou então dos cupons aqui de renda fixa. No caso, quando os títulos de renda fixa vão vencendo ou vão sendo trocados, o ETF ele vai pegar naturalmente aqueles cupons, aquele dinheiro, vamos dizer assim, que sobrou e vai investir novamente para você. Você tem uma eficiência tributária muito grande. Você basicamente não vai ter nenhuma retenção de imposto, porque um ETF é um fundo de investimento e ele tem algumas vantagens tributárias. O mesmo se aplica aqui para o BOVX11 e também para o SPXI11, no caso para todos os ETFs que não pagam dividendos para os cotistas, tá? Todos eles recebem dividendos das empresas que estão comprando, ou então recebem dividendos de algum outro ETF indiretamente que ele pode estar exposto, enfim, daí depende de cada caso,
mas ele não vai pagar para você os dividendos, ele vai reinvestir no próprio fundo, reinvestir nos próprios ativos, reinvestir no próprio índice, vamos dizer assim. Isso faz com que haja uma eficiência tributária perfeita, porque não há essa retenção de imposto de renda, e você consegue efetivamente aqui o chamado retorno total, né? Por isso que a gente fala de total return, a valorização dos ativos mais o somatório dos dividendos, sem ali considerar o imposto que pode ter nos dividendos. O quarto ativo da lista é uma classe um pouquinho diferente, também olhando para as ações nacionais, mas dessa vez para as small caps, ou seja, as empresas muito menores, empresas pequenas, que tendem a ser mais voláteis, tendem a ser um pouquinho mais arriscadas, mas que também podem aí ter um alto percentual de valorização, a depender dos cenários, obviamente. Estou trazendo aqui o Small 11, famoso também, da BlackRock, ETF muito grande, muito conhecido. Esse cara aqui tem um patrimônio líquido acima de 2 bi, ele é bem conhecido no mercado, já tem há bastante tempo, e ele facilita aí a sua exposição a empresas pequenas do Brasil, de novo, mais voláteis, algumas delas aí com tentativas disruptivas, né, mercados ainda não muito desenvolvidos, mas que podem aí explodir em valorização se tudo dá certo. E novamente, as empresas pequenas elas não pagam muito dividendo, né, é difícil, mas aquelas que forem pagando, naturalmente, ele vai fazer aqui o reinvestimento automático dos dividendos. Eles até reforçam aqui, ó, distribuição de rendimentos, é reinvestimento. Então, tudo que eles recebem, eles vão reinvestir no próprio fundo, no próprio índice, seguindo aquele mesmo padrão que a gente já viu, tanto na renda fixa, quanto na renda variável nacional também, ou na própria renda variável internacional. Esse é o padrão dos ETFs Total Return. E se você gosta de ETFs Total Return, esses que não pagam dividendos, tem um serviço para te ajudar justamente com as análises desses ETFs, inclusive com carteiras recomendadas aqui de bônus para você que busca crescimento de patrimônio. Eu costumo falar que o crescimento de patrimônio, a acumulação, ela é aplicável para quase todas as pessoas. Efetivamente, estratégias de renda passiva, elas são um pouquinho mais complexas. Inclusive, eu vou explorar isso nos vídeos recomendados lá do final. Mas se você tem interesse, precisa de uma ajudinha extra para aprender a analisar e investir em ETFs de crescimento, ou então se você simplesmente busca aprender mais sobre ETFs, clica no primeiro link aí da descrição ou no comentário fixado para você saber muito mais de como eu posso te ajudar. Então a gente já falou de um ETF internacional de ações, já falamos também de um ETF nacional de ações um pouco mais amplo aqui do Brasil, falamos da renda fixa brasileira, também trouxe aqui ainda um ativo de ações brasileiras menores, tá? Eu poderia ainda falar de renda fixa internacional, de renda variável global, de diversas outras classes e tamanhos, mas eu estou trazendo aqui uma lista um pouco mais enxuta. E por último aqui eu trago o quinto ETF de Total Return, que é justamente aqui o Crypt 11. Esse ETF de Total Return, porque ele não paga dividendos, e porque dificilmente aqui criptoativos pagam dividendos, tá? Até tem alguns casos muito específicos, não vou nem entrar nos detalhes, mas basicamente aqui você tem um ETF que não paga dividendos, mas que ele tem justamente aqui a exposição a criptomoedas. Então você tem uma outra classe de ativos, que é os alternativos, vamos dizer assim, e você consegue ter uma exposição através de ETFs, caso isso se aplique, claro, ao seu perfil de risco e aos seus objetivos. Isso é uma grande chatice de ficar repetindo, mas é muito verdade. As pessoas têm que ver os ETFs como veículos de investimentos. Eles vão facilitar você comprar determinada classe de ativo e determinadas combinações que possam te interessar. Agora, nem todo ETF é bom, nem todo ETF é útil, nem todo ETF é aplicável. Eu diria mais, na real, a grande maioria dos ETFs não é útil e não é aplicável para a maioria das pessoas. Ainda assim, o Crypt 11, caso te interesse, ele tem aqui essa cesta com diversas criptomoedas, focando muito mais no Bitcoin do que nas outras criptos. A ideia desse vídeo, claro, não foi analisar ETF por ETF, isso demoraria 20 minutos cada um deles no mínimo. Inclusive, vários deles eu já falei aqui no canal, é só você dar uma breve pesquisada, daí eu explico no detalhe todas as minúcias de cada um desses ETFs, ativos, classes de exposição, mas efetivamente aqui a ideia foi trazer para vocês essas 5 opções diferentes, 5 classes de ativos diferentes, de 5 gestoras diferentes, para a gente entender como ETFs de total return reinvestem automaticamente os ganhos, os dividendos, os próprios lucros do rebalanceamento, sem precisar pagar imposto de renda legalmente, né? É a própria classificação tributária do fundo. E isso vai te ajudando ali no médio e longo prazo a ter retornos, vamos dizer assim, mais limpos de impostos. Claro que se você precisa de renda, você pode considerar fazer vendas de 15 em 15%, pagando ali o imposto em DARF, enfim, imposto de renda convencional, mas você vai ter que fazer isso manualmente, de acordo com alguma estratégia que você tem que montar.
Estou trazendo aqui então esses 5 ETFs no gráfico, alguns deles são mais novos, outros mais antigos. Novamente, então aqui estão eles, o Crypto11, que a gente falou por último, ETF focado em criptomoedas. Tem também aqui o SPX-11 com o S&P 500, lembra? Das ações americanas. O BOVX11, que é o nosso Ibovespa, ações brasileiras. O IMBB11, que são aqueles títulos IPCA+, que é o índice IMAB. E por último ainda o Small 11, que são as Small Caps brasileiras. Trouxe esses 5 exemplos para ilustrar 5 classes de ativos diferentes. Lembra que uma boa carteira de investimentos, ela vai ter justamente, olha só, uma exposição a várias classes de ativos. Você pode ter exposição a REITs americanos, renda fixa pré-fixada, alternativos, neutros, pós-fixados. Você pode ter aos IPCA+, FIIs, ações nacionais, internacionais de outros países. Você vai ter que ver aqui, ó, exposições justamente por moedas diferentes. Você vai ter também os tipos de renda, o que é renda fixa, o que é renda variável de cada moeda. E por último, daí sim, você vai se preocupar com os ativos. Notem como não é simplesmente pensar, pô, quantos por cento eu compro daquele ativo. Você tem que pensar na carteira como um todo, e aí sim os ETFs vão te ajudando a ter esse controle, essa exposição de cada segmento de acordo aí com a sua estratégia e de acordo com o seu perfil de risco. Um outro ponto é que por mais que nesse momento aqui o Crypto11 se valorizou muito mais, não quer dizer que ele é melhor do que os outros ETFs. Não é assim que você tem que avaliar. Você tem que entender o seguinte. Bom, se o Crypto11 teve um retorno total, né, já com os dividendos reinvestidos, melhor do que esses outros aqui que eu botei na tela como exemplo, dos últimos 3 anos, mais ou menos, 4 anos, que seja o período que você analisar, não quer dizer que ele é melhor, quer dizer que a classe e os ativos que ele estava investindo foi melhor do que os outros. E não quer dizer que isso vai se repetir de novo. Por isso que toda carteira ela tem que ter o efeito da diversificação. Primeiro, a diversificação interna daquela classe de ativos, ou seja, dentro de cada ETF, se você está com vários ativos ou com menos ativos, aí cada ETF tem uma explicação, alguns têm mais, alguns têm menos, enfim. E aí, claro, dentre as várias opções de diferentes classes de ativos, algumas vão ser melhores, algumas vão ser piores, e isso vai depender do mercado, das condições, expectativas e coisas que você não consegue prever. Efetivamente, a grande sacada de usar ETFs para se expor ao mercado financeiro é você controla a sua exposição, as suas classes de ativos, você está diversificado, controlando o seu risco e aí sim se expondo àquelas classes que tendem sim a ir se valorizando no médio e longo prazo. Claro que você tem que estudar as classes, tem que ter um certo cuidado para não ter muita correlação entre os ativos, mas efetivamente os ETFs estão te ajudando muito. Nessa janela, então, os criptoativos foram um pouco melhores. Mas se a gente simplesmente mudar aqui o zoom e der uma nova estudada, né? Pegar aqui, por exemplo, do início do ano, 2025, por exemplo, até agora, o cenário já mudou completamente. Olha só, as small caps, que eram as últimas, agora é a primeira, depois as ações brasileiras, a própria renda fixa brasileira bateu aqui as criptomoedas e o próprio S&P 500. Ah, Anthony, mas esses aqui tinham exposição ao dólar e o dólar desvalorizou. Esses aqui não têm exposição ao dólar, é ao real. Assim, pessoal, esse vídeo não é uma análise de cada ativo, não é uma explicação, não é um entendimento. É simplesmente um comentário de que você consegue se expor a essas classes de ativos com os ETFs. E aí sim, perfeito. A gente vai encontrar explicações, a gente até vai encontrar entendimentos, porque que um subiu mais do que o outro. Mas efetivamente, aí você tem que analisar cada um desses ativos, entender como é que eles funcionam, ao que você está exposto, se é ao dólar, as ações pequenas, inflação, taxa de juros e assim por diante, para daí sim você refletir se coloca ou se não coloca os ativos, para também não ficar muito correlacionado, né? Vocês percebem que o próprio Crypto11, que são as cripto, e o mercado americano, tem uma grande correlação nessa janela temporal. As small caps e o Ibovespa também, perceberam? Então esses cuidados já são alguns passos mais avançados, que você também tem que tomar cuidado para não ter uma carteira que é toda correlacionada. Porque senão quando o mercado subir, você vai se achar um gênio porque está ganhando dinheiro. Mas quando ele cair, vai cair tudo junto. Aí você vai ter algum drawdown, alguma sangria grande na carteira que pode acabar incomodando aí, machucando emocional, talvez até fazendo você entrar em pânico se estiver fora do seu perfil de risco. Então esses aqui foram os 5 ETFs de Total Return que não pagam dividendos. Vou deixar aqui recomendado um vídeo sobre as comparações dos ETFs que pagam e que não pagam dividendos, para você entender mais essa diferença. E também vou deixar aqui ETFs que pagam dividendos, para você também dar uma estudada naquela classe de ativos, claro, tomando cuidado com cada ETF e cada detalhezinho que ele tem. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.